Pai, nós somos gratos, Senhor, pela Tua presença. Senhor, nós nos rendemos, Pai, à ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor, entregando a Ti tudo, Pai, tudo, Senhor, que não haja nenhuma área da nossa vida, Senhor, que esteja à parte, que esteja fora do alcance da Tua presença, Senhor. Inunda a nossa casa, Senhor, a nossa família, Pai. Restaura, Senhor, aquilo que está quebrado, Pai. Entra, Senhor, em cada ambiente de negócio que nós estamos envolvidos, Paizinho querido, Senhor. Pai, que o Senhor inunde, Senhor, tudo aquilo que nos cerca, Pai. Que possamos ser influenciados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, que aquilo que nos cerca, as circunstâncias que nos cercam não ditem o ritmo da nossa vida, Pai, mas o que a Tua palavra diz, Senhor, o que a Tua voz conduz, isso dite sim o nosso ânimo, Pai, o nosso ritmo de vida, Senhor, o nosso humor, a nossa expectativa, a nossa esperança, Pai, a nossa fé, firmados na Tua palavra que é eterna, que é imutável, que é eficaz. Oh Espírito Santo, seja engrandecido nessa manhã, em cada lar que nos assiste aqui nessa igreja, neste lugar. Tu és digno de tudo, nós Te exaltamos, Pai, nós rendemos louvores, elogio ao Teu nome, Senhor. Seja exaltado, Pai, no primeiro dia da semana, nas primeiras horas do primeiro dia, Senhor, Te pertencem, a Ti nós entregamos o nosso culto racional, ó Pai, a Ti nós entregamos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, meu amado, glória a Deus. Antes de você sentar aí, dê pelo menos um abraço em 2, 3 pessoas, cumprimente ela, né? Dê um bom dia se ainda não deu, faça ela se sentir em casa, né? Aconchegado. Você que está em casa assistindo aí, de repente, né, o pessoal está fazendo café, dá um bom dia, se você não, né, não seja mal educado na tua própria casa. Glória a Deus. Amém, meu amado, é tão bom, né, estar na presença de Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, querido, lá no último livro. Hoje nós estamos entrando na segunda metade aí da nossa série, Igrejas do Apocalipse. Já fechamos as 4 primeiras, agora vamos para a reta final, né? A igreja de Sardes. Entramos hoje no capítulo 3. Você que perdeu as outras palavras da série, você pode acompanhar lá no YouTube. Nós estamos vendo aí os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, como Deus falou uma mensagem muito específica para um povo, né, em uma determinada época, e como isso afetou a vida deles, e como isso afeta a nossa vida. Põe um mapinha para mim lá, Marina, por favor. Nós vimos que essas igrejas, Sardes, né, põe a próxima lá, é um círculo comercial, hoje todas elas, né, estão na Turquia. Eu acho que é a próxima lá, Marina. Todas elas estão lá na Turquia, ali, ó. Nós começamos lá em Éfeso, vimos a igreja, né, que faltava o primeiro amor, era uma igreja bem bacana, uma cidade portuária. Depois a gente subiu para Esmirna, a igreja perseguida. Depois fomos lá em Pérgamo, né, o pessoal onde tinha muita idolatria, o culto ao imperador era em todo o império, mas lá era um negócio assim fora de série. Depois nós demos a volta na semana passada, vimos Tiatira, aquele espírito de Jezabel que tinha naquele lugar ali, apesar de ser uma cidade, né, que era proeminente. E hoje agora nós começamos a descer para fazer a rota final. Estamos em Sardes. Talvez você nunca ouviu falar em Sardes. Era uma cidade importante. Ela chegou, essa província toda ali, em um determinado momento se chamava Lídia. E em um determinado momento da história, Sardes também foi um ponto muito importante. Era a capital dessa Lídia, né, em algum momento. Por quê? Dentre tantos fatores que as pessoas escolhiam lá na antiguidade construir uma cidade, segurança era a principal. Quase todas as cidades elas eram cercadas, fortificadas, né, prevenir invasores, tudo mais. Hoje nós já não vivemos mais essa realidade, graças a Deus, né? Ou também não sei, às vezes seria bom, sei lá, né?
Mas o fato é que elas precisavam ser fortificadas. E Sardes ficava num monte elevado também. E por estar num monte elevado, ela é chamada de cidadela, era uma fortaleza natural. Então era natural que se fizesse uma cidade, se construísse uma vila que viesse a ser uma cidade, em um lugar em que se ficasse protegido. E Sardes era uma dessas cidades, tanto é que ela cresceu a ponto de se tornar, em algum momento da história ali, a capital daquele lugar. E foi importante. E ela foi invadida, curiosamente, assim, dificilmente seria invadida, né? Mas ela foi invadida em dois momentos assim cruciais na história por algo assim muito peculiar. É uma fortaleza. Como é que você entra numa fortaleza? É muito difícil entrar, né? Estratégia. Jerusalém também estava numa cidade alta, no monte alto. Você consegue ler lá na Bíblia que tinha um túnel por baixo. A turma entrou lá, né? Davi soube e entrou na cidade e conquistou. Não era esse o caso de Sardes. Os vigias, eles deram uma cochiladinha em um determinado momento, né? Quem acompanha a história aí sabe que depois do Império Babilônico veio o Persa. Em um determinado momento do Império Persa tinha um rei chamado Ciro, né? E Ciro, dentre tantas coisas que ele conquistou, Sardes foi uma delas, que era a capital. E ele entrou no momento em que a turma lá estava dando uma cochiladinha, dormiu, né? Perdeu o ponto, apesar de ser muito fortificado. Mais tarde na história, uma outra pessoa também fez o mesmo, leu o que aconteceu, esperou os guardas dormirem para entrar. Então guarde isso na tua mente, porque em algum momento isso aqui vai entrar no nosso contexto. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 1 ao 6, ao anjo da igreja em Sardes. Vamos lá. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos meus olhos. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrepende-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que eu virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. E eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E aí termina como terminam as outras cartas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém, queridos? Você tem ouvidos aí? Então ouça o que o Espírito Santo diz para você. Das 7 igrejas que nós vimos e vamos ver aqui, essa aqui é a que tem, vamos dizer assim, o mais baixo fervor espiritual. Nós vamos ver que da próxima semana, né, Filadélfia, a igreja que não foi repreendida, não é que não tem defeitos, mas seus defeitos não são mostrados aqui. E depois, na outra semana, Laodiceia é aquela que não recebe elogios. Mas de todas essas, essa aqui talvez é a que está com o fervor espiritual mais baixo, porque em todas as outras você começa a perceber que Jesus ele sempre vai se apresentar de uma maneira específica para cada uma dessas igrejas, e ele não ressalta nada dela aqui. Né? Éfeso, apesar de ter perdido o primeiro amor, estava legal, ele fazia muitas coisas. Semana passada a gente viu Tiatira, apesar de ter lá tolerar um espírito de Jezabel, havia ali as suas obras, suas últimas obras eram maiores que as primeiras, ou seja, era uma igreja ativa. Em todas elas tem uma certa atuação, eles estão ali ligados, eles estão fazendo pelo menos uma parte certa, mas essa aqui, o fervor espiritual de todas as igrejas que a gente vê, ele diminuiu, ou quase se extinguiu, porque ele fala assim, tenho aqui alguns poucos que ainda não se entregaram. E essa aqui é uma lição muito grande para nós, querido. É uma cidade que nós vimos que ela era proeminente, não mais nessa época. Então ela vivia talvez da glória do passado, eles se orgulhavam talvez de ter sido a capital, se orgulhavam de estar numa fortaleza. Eles tinham um templo lá, nós vimos aqui o contexto, é uma idolatria tremenda, e um dos templos deles era do tamanho de um estádio de futebol hoje, mais ou menos. Então era um templo de adoração muito grande, tinha idolatria muito forte naquele lugar. E por que não menciona nenhuma perseguição sobre eles? Tinha um contexto político, é uma cidade importante no roteiro comercial, não é uma cidade qualquer, então é uma igreja em uma cidade importante, tem uma certa influência, mas aqui não tem nenhuma
repreensão, ou nenhum elogio, ou nenhum encorajamento. Gente, vocês estão sendo perseguidos, mas vamos lá, como era o caso lá da segunda igreja, né, que nós vimos de Esmirna. Olha, vocês estão se mantido fiel. Por que não tem nada disso? Né? Será que era uma igreja qualquer? Nos tempos do Novo Testamento, a própria cidade de Sardes não vivia mais no alto da sua glória, mas nem por isso deixava de ter bastante gente lá, nem por isso deixava de ser uma cidade importante, estava dentro da rota comercial, nem por isso deixava de ter uma igreja importante. E a igreja que estava lá, ela não tem nenhuma perseguição, nada está acontecendo, ao contrário dos irmãos, que a gente está lendo as cartas aqui, né, na mesma época, que foi escrito para todo mundo aqui, ao contrário de um monte de gente que está sofrendo, estão lá, o imperador está oprimindo eles, que tem que adorar, mas aqui, esse pessoal aqui está tranquilo. Por quê? Vamos dar uma olhada no texto com mais cuidado. Ao anjo da igreja em Sardes, nós vimos aqui que o anjo da igreja é o mensageiro daquele lugar, o pastor, o líder daquele lugar. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos aqui tem uma analogia com Isaías, mas a ideia aqui, não posso entrar em detalhes, porque não tenho tempo, mas a ideia aqui é que há a plenitude do Espírito Santo. A ideia aqui é que há aquele que é pleno sobre todas as coisas, as 7 características de Deus, enfim. A ideia aqui é, olha, aquele que está falando com vocês é aquele que de fato detém todas as características. As 7 estrelas a gente viu na primeira semana, né? Que eram ali os 7 anjos, os 7 mensageiros, nessa linguagem simbólica. Mas após essa saudação inicial, Jesus já entra ali na parte B do verso 1, conheço as suas obras, e você tem fama. Fama é algo que te precede, fama é algo pelo qual as pessoas te conhecem, você tem fama de estar vivo. E depois dessa saudação inicial, rapidinho, de Jesus aqui, mas você está morto. Jesus, são palavras de Jesus aqui para eles. Olha, gente, vocês estão com uma fama bem boa. Vocês estão com uma fama, vocês têm uma frequência alta aí no final de semana de vocês. Vocês estão com umas atividades altas aí. Vocês estão, de repente, até num canal de televisão. Vocês estão fazendo um monte de coisa aí que vocês acham, ou o pessoal ao redor de vocês acha que vocês estão vivos. Mas a realidade, é Jesus que está falando, gente. Você está morto. Pode estar acontecendo um monte de coisa ao teu redor, pode ter muito movimento aí, mas o fato é que você está morto. Por quê? Não tem nenhuma perseguição de Satanás, a cultura não está atacando, os seguidores de Jesus aqui continuam existindo pacificamente com a comunidade da sinagoga, dos judeus, que tinha uma comunidade boa, mas também com a comunidade pagã, não no sentido de testemunhar o evangelho com as suas atitudes, mas no sentido de conivência com muitas coisas, a ponto de, tá tudo certo, vocês deixam a gente aqui, né, a gente não se envolve com vocês, mas eles ficaram desacostumados, ou acomodados com a falta de oposição. Eles se acomodaram na sua relação com o mundo. O fato, tem um monte de idolatria, tinha um templo muito grande lá, tem adoração correndo solta lá, e ao invés de, eles não queriam ferir o politicamente correto da época, não, vamos ficar nós aqui, vamos construir a nossa comunidade aqui, e está tudo certo. E aí eles faziam as suas atividades, talvez, né, tinham os seus acampamentos, tinham os seus congressos, tinham as suas conferências, mas Deus fala assim, vocês têm fama, vocês acham que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. Tem uma história aqui que eu peguei, que eu acho que traz uma analogia para nós aqui, a respeito do que é uma igreja morta e do que é uma igreja viva. Um artista foi contratado para uma igreja para pintar vários quadros. E a ideia para ele é assim, gostaríamos que você pintasse uma igreja moribunda, uma igreja morta, uma igreja decadente, né? Fizesse alguns quadros aqui que nós queremos depois fazer uma analogia. E aí esse artista lá começa a pintar alguns quadros, e ele pinta um negócio meio diferente, né? Ele faz algumas cenas e eles esperavam que eles pintassem quadros assim de uma igreja com janelas quebradas, com paredes meio rachadas, né? Com, sei lá, sujeira no meio dos lugares, prédios, santuários abandonados, né? E de repente o artista, ele começa a pintar uma igreja assim cheia de gente, pessoas altamente vestidas, caminhando lá numa cena, né, um santuário cheio, pessoas altamente vestidas. No quadro seguinte, existe um espaço gourmet ali, onde está cheio de comida, cheio de sobremesas. No quadro seguinte tem uma sala, um mini auditório, uma reunião de jovens acontecendo ali, um pessoal circulando aqui, né?
tudo bem trajado, tudo bem vestido, aparência exterior. E aí, quando aquele artista apresenta aqueles quadros, aquelas pessoas que, né, pediram para ele, os pastores daquele lugar: poxa, você não cumpriu o prometido? Não era isso que a gente pediu, não era isso que a gente esperava quando nós pedimos uma igreja morta para você. E aí ele falou assim: olha, a buscar inspiração para fazer esses quadros aí, eu abri a Bíblia lá em Apocalipse 3, capítulo 1, esse texto aqui que nós lemos, e eu percebi a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes me trouxe essa ideia de que um lugar que aparentemente está vivo, você não vê nenhuma referência a Deus aqui, você não vê nenhuma referência a Jesus Cristo, você vê o quê? Um encontro social de pessoas. E de fato meu amado, que nos dias de hoje nós vemos que não é muito difícil encher um estádio agora com shows evangélicos. Não é muito difícil encher um estádio para ver celebridades gospel. Não é muito difícil encher lugares para ter várias coisas legais lá dentro, para ter experiências. Se você tem uma experiência com Deus, a tua vida jamais é a mesma. Amém? Você crê nisso? Uma experiência com Deus é inconfundível. Todo mundo que você olha na Bíblia que tem uma experiência com Deus não fica mais o mesmo. Você é confrontado, você quer sair daquele lugar, você quer mudar de atitude, você não quer continuar com as mesmas coisas. Os teus olhos, todo mundo que tem uma experiência real e profunda com Deus, os seus olhos são tirados daquilo que é momentâneo e passageiro. Você começa a olhar mais para a vida dos outros no sentido, o que vai acontecer depois. Você começa a querer plantar mais para a eternidade do que para cá. Esse é o reflexo de quem tem um encontro com Deus de verdade. Ai, céu na terra, Deus está presente, sei lá quais as frases de efeito que as pessoas colocam aí: tive um encontro com Deus nesse lugar. E aí você vê que durante a semana continua a mesma. Os olhos dessas pessoas, ao invés de olhar para o reino de Deus, de fato, não, ele olha cada vez mais para si mesmo e para a terra. Eles gostam de estar reunidos na multidão, eles gostam dos grandes eventos, de fazer parte de algo, de postar umas fotos com um fundo legal, em um ambiente legal, com uma música bacana, talvez com um pregador que outras pessoas possam reconhecer quando eu postar. E isso tudo é fama. Isso tudo é fama, mas pode ser, e aqui que tem que haver o cuidado. Não estou falando que todas as grandes reuniões são assim, por favor, me entenda aqui. Eu estou falando que muitas delas, as pessoas estão procurando apenas uma experiência emocional. As pessoas têm que vir à igreja e ter uma experiência. Sim, isso é meio que dizer o óbvio, as pessoas têm que ir à igreja e encontrar Deus, mas não é uma experiência humana e emocional. Tem que ser uma experiência com Deus, querido. E uma experiência com Deus, ela não vai ter um padrão de repetição. Todas as vezes que eu tenho uma experiência com Deus, eu sinto as minhas mãos tremerem. Todas as vezes que eu tenho uma experiência com Deus, eu sinto meu corpo formigar. Todas as vezes que eu tenho uma experiência com Deus, eu sinto aquela paz. Elas são diferentes. Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus multiforme. Ele pode falar contigo a ponto de você se sentir assim, esmagado pelo peso da sua glória, e aí você cai, você se prostra, você chora, você ri. É um impacto tremendo da presença de Deus. Como de repente você pode estar andando no carro e de repente a glória do Senhor vem sobre você, você encosta e você começa a chorar, você é confrontado pelo teu pecado. De repente você está aqui num momento sublime, e dentro do silêncio absoluto, Deus move o teu coração e muda a tua mente, você sai daquele lugar, você não faz mais as mesmas coisas. Isso é experiência com Deus. E só quem foi tocado pelo Espírito Santo pode mudar um comportamento, uma mentalidade, um conjunto de valores que era totalmente distorcido, e agora simplesmente você não comete mais aqueles mesmos erros, ou pelo menos a tua mente agora ela é inclinada no sentido de que existe algo em que eu preciso doar a minha vida, que não é simplesmente a minha carreira ou a minha família. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Isso é uma experiência com Deus, querido. E ela pode ser experimentada de diversas formas. E é isso que eu quero te encorajar hoje. Porque hoje nós estamos aqui neste lugar cheio de pessoas. Amanhã nós crescemos, nós construímos um lugar maior. E aí nós vamos de repente acrescentando outras coisas à nossa liturgia. E não há nada de mal, em você receber pessoas de fora. De repente uma pessoa mais conhecida. Não há nada de mal nisso. O problema está em quando nós focamos no evento em si e esquecemos da presença. Quando nós prezamos apenas pela excelência das coisas, é uma palavra muito boa, e a excelência honra a Deus, eu quero enfatizar isso, mas quando você simplesmente foca na excelência e esquece da presença de Deus, você perdeu o foco.
A excelência de construir um grande prédio, a excelência de termos um grande grupo de voluntários, a excelência, né, de fazermos todas as coisas bonitas e belas e bem organizadas, e você chegar e ser bem receptivo, e ter um lugar bacana para você sentar, um ambiente acústico, aconchegante, climatizado, e tudo isso é bom, tudo isso é excelente, tudo isso honra a Deus, mas se eu esquecer que a razão de nós estarmos aqui é a presença. Sabe, meu amado, nós podemos ficar só com a fama de estarmos vivos, porém, nós estamos mortos. Deixa eu te dar rapidamente aqui 3 sinais de uma morte espiritual iminente. O primeiro sinal é indiferença espiritual. O que é indiferença? Tanto faz. Deus está presente? Glória a Deus. Deus não está presente? Tudo beleza. Estamos passando uma dificuldade, um vale da sombra da morte. Tá, beleza, vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Não, estamos vivendo agora um momento de prosperidade, alegria e tudo mais. Tudo beleza. Sabe, indiferença espiritual, querido, ela ocorre quando você começa a dar menos valor ou não dá tanta importância a um fato muito simples e muito óbvio, que Jesus ressurgiu dos mortos para que você pudesse voltar a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Isso é extraordinário, essa é a grande dom que Deus tem para nos dar. Olha, o maior presente que eu posso dar para você é que, olha, existe um caminho e agora esse caminho é livre acesso para você. Você pode entrar na presença de Deus agora, na hora que você quiser. Você pode clamar ao Deus dos céus, ao Criador de todas as coisas, aquele que sabe todos os teus problemas, capaz de resolver e criar do nada, fazer existir coisas. Você tem acesso a esse Deus. Você tem autoridade sobre espíritos malignos. Você tem o dom derramado sobre você do Espírito Santo para orar sobre enfermidades. Você tem a autoridade de Jesus para proclamar vida onde existe morte na tua casa, no teu trabalho, em todo esse lugar, tudo isso está sobre você. Mas isso aqui é o de menos, eu quero outras coisas agora. Indiferença espiritual, sabe? Quando você começa a não dar mais tanto valor sobre isso, e só dar valor àquilo que você ainda não conseguiu, a ficar tristinho demais, por causa das coisas que ainda não aconteceram na vida, é um dos sinais que eu estou espiritualmente morrendo ou caminhando para esse lugar, sabe? Acomodação a um ambiente religioso. Eu me acostumei a estar em tal lugar, em tal hora, né, e vim sentar sempre no mesmo lugar, ouvir a mesma coisa, e acabar e fazer a minha rotina. Daí eu vou embora, eu cumprimento fulano, se ele estiver por aí, senão eu não cumprimento ninguém, eu vazo, vou para minha casa, cuidar da minha vida, daí afinal de contas a vida começa só na segunda-feira. Domingo é só um dia, assim, é uma rotina que eu vou lá cumprir, para eu ser abençoado no resto da semana. Acomodação ao ambiente religioso. Sabe, nós vamos nos acomodando, um estilo de vida inofensivo é o terceiro. Um estilo de vida inofensivo é aquele que nada do que você fala ofende ninguém. E não é no sentido pejorativo, no sentido de diminuir as pessoas. É que em algum momento, querido, o evangelho vai ofender alguém. Sabe, se você está num ambiente, principalmente de pessoas promíscuas, que falam muita bobagem, que falam muito palavrão, entra você nesse ambiente ali. E você tem uma postura diferente, você não olha para os homens ou para as mulheres como os outros olham, e você não fala a quantidade de palavrão ou a linguajar que essas pessoas usam, você é notado de cara. As pessoas começam a olhar para você de uma maneira diferente, e provavelmente vai se levantar, nem todo mundo, mas vai se levantar alguns ali, querendo achar a primeira coisa, qual é o ponto fraco dele, qual é o ponto fraco dela. Por quê? Nós queremos botar ela no nosso time aqui, né? Todo mundo se sente meio estranho aqui, de repente vem um aqui, o que ele está se achando, está se sentindo santinho, ele acha que é isso ou que é aquilo. Em algum momento o evangelho confronta, e se ele não confronta ninguém, não é você seja um crente chato, não é você ser assim um picuinha e ficar acusando as pessoas, mas o teu comportamento em algum momento tem que chocar as trevas, a tua linguagem de algum momento ela tem que diferir das demais pessoas. Porque senão, tu é mais um que vai lá na igreja. Às vezes tem uns aí que nem é bom falar que vai na igreja, né? Porque o mau testemunho não é bom. Eu falei, sério? Enfim, a igreja é um hospital, às vezes tem uns doentinhos aí mais que outros, né? Mas enfim, o fato é, querido, que nós precisamos ser luz aonde nós estamos. Não adianta ficar só com a fama, né? Eu me converti mais cedo, quando adolescente, mas ainda naquele tempo eu me lembro que não era muito legal você se
falar ou se auto-intitular evangélico ou crente. Tinha muito ainda aquela ideia do pejorativo, né? O crente, ele é pobre, ele não pensa, ele é bitolado, né? Ele tem que ficar andando de terno o dia inteiro, ele não assiste televisão. Tinha várias coisas assim bitoladas, ele não pode jogar bola, tinha um monte de coisa assim. Não era muito legal nesse tempo. E assim, não é o melhor dos mundos para se viver e tinha muita coisa errada. Mas hoje talvez nós andamos para o outro lado da balança, que qualquer um se diz agora evangélico e crente, e aí o mau testemunho assim, ele corre solto em todas as camadas da sociedade. Né? Glória a Deus quando um artista, quando alguém conhecido se converte. Né? Isso é muito bom, mas é muito ruim também quando ele acha que se converte, aí começa a levantar o nome de Deus em algumas situações e as pessoas começam a associar Deus, a igreja, Jesus, àquele tipo de comportamento. Ah, vai pregar Jesus de alguma maneira? Sim, amém, mas em termos de testemunho pessoal, você não pode associar isso, isso é uma igreja viva, isso é um crente vivo, não. Nós podemos olhar e perceber que às vezes a gente pode ter muita fama, às vezes a gente pode fazer muitas coisas até para Deus, mas não necessariamente nós estarmos tendo um relacionamento com Deus. Eu posso falar das coisas de Deus, eu posso pregar até a palavra de Deus, mas se eu não viver uma vida com Deus, sabe que isso tem pouca valia, ou pior, eu posso me enquadrar nessa linguagem, que eu posso estar morto espiritualmente, quando nada me toca, quando nada me move, quando o meu olhar ele é absolutamente crítico, também é um dos sinais que você está começando a morrer espiritualmente. Tudo está ruim, você entra nesse lugar, não, essa pregação tinha 3 pontos legais, mas aquele um negativo lá, não, isso aqui cancelou todas as coisas, e nem era assim algo tão importante, que mexia com as estruturas da fé, não gostei disso, não fui, a palavra estava maravilhosa, não, mas o som estava muito alto, não, a palavra estava maravilhosa lá, não, mas o som estava muito baixo, não dava para entender, não, estava muito legal lá, mas pessoal, não gostei da roupa daquele pessoal lá. Não, está muito legal lá. Enfim, sempre vai achar alguma coisa ruim. Sempre vai achar alguma coisa ruim. Um espírito crítico demais. Não é não olhar mais os defeitos, não. Mas quando você só foca nessas coisas, é um dos sinais que espiritualmente você está começando a morrer. Não gostei do tom de voz. Não gostei disso, não gostei daquilo. Sabe, querido? E o principal, perder a relevância cultural. Nós estamos caminhando já para uma época aqui, principalmente no nosso país, onde alguns agora auto-intitulados evangélicos e tudo mais, que viveram às vezes até uma vida dedicada a Deus, num certo período de tempo, eles começam a se perder agora no meio da cultura. Eles não sabem mais diferenciar a pluralidade de religiões, ou seja, existem muitas religiões, com pluralismo religioso. Não, todo mundo tem que estar junto no mesmo lugar, professando a mesma fé. Não existe isso. Segundo a palavra de Deus, isso não vai acontecer. Sabe que ele misturar as coisas, um sincretismo religioso, e aí estamos todos juntos, sim, nós caminhamos pela fé, pela unidade, prezamos, no bom relacionamento com as pessoas e tudo mais, mas quando se trata a respeito de salvação, nós chocamos o mundo. Chocamos o mundo não com a nossa mensagem, com a mensagem de Jesus, porque ele vai falar assim, ele já não falou isso? Olha, eles vão perseguir vocês no meu nome. Sabe, eles vão odiar vocês no meu nome. Em algum momento isso vai acontecer na nossa vida. Querer com que tudo esteja certo, com que ninguém se ofenda em nenhum momento, a ideia do politicamente correto, claro, você não vai diminuir ninguém, você não vai querer obrigar ninguém a nada, isso já aconteceu na história, a igreja em algum momento na história, ela já dominou o mundo, já governou o mundo, já foi, já ditou as regras do mundo e não foi bom. Não foi bom porque elas quiseram impor a religião, as pessoas eram obrigadas a se batizar, eram obrigadas a confessar Jesus, perderam a essência da palavra. Não é essa a ideia, esse não é o propósito. Sabe, a ideia, meu amado, é que em algum momento nós vamos confrontar, nós precisamos ser relevantes culturalmente. Você sabia que na Alemanha nazista, haviam mais ou menos, vou só arredondar aqui, haviam mais ou menos uns 18 mil pastores ali. Sabe quantos que se opuseram à cláusula ariana lá, aquela distinção de raça, existe uma raça mais pura, ali onde começa a perseguição mais aberta aos judeus?
Sabe quantos desses 18 mil pastores que estavam lá na Alemanha nazista, que culturalmente o governo está indo, o país está crescendo, né? Não era um caos, estava indo bem as coisas, tem estrada aqui, tem prosperidade financeira, o governo está indo bem, a vida das pessoas, ir à igreja, estão construindo a igreja, estão fazendo coisas melhores, essa era a cultura geral, era isso que estava acontecendo, as coisas estavam indo bem, economicamente agora a gente está tendo um melhor salário, está indo bacana, esse governo que está aí está fazendo coisas boas para a gente, né? Socialmente está funcionando, a gente está prosperando, de repente lá no meio da cultura, aparecem umas coisinhas meio fora. Não, mas não podemos falar, né? Tá indo bem as coisas, né? Mas tem uma coisinha ali meio estranha, mas vamos deixar isso aqui para lá, vamos nos concentrar só naquilo que está bom, e no meio disso tudo tinha essa cláusula ariana, que é onde a gente sabe onde isso veio dar. Menos da metade dos pastores, 7 mil, menos da metade dos pastores se opuseram publicamente. Tem um negócio errado aí, nisso que está acontecendo. Como errado? O que você está falando ali? E aí não vamos se envolver, o prefeito vai ficar em cima da gente, o governo vai ficar em cima da gente, se a gente ficar pressionando nisso aqui, a gente vai perder algumas coisas. Não, vamos deixar isso aqui de lado, vamos concentrar só naquilo que ele está fazendo de bom. Sabe, querido, perder a relevância cultural é ter a fama de estar vivo, mas estou morto. E isso vai acontecer em algum momento. Vai ter muitos lugares, muitas igrejas que clamam ser a igreja de Cristo, como Sardes, que estão lá com prédios grandes em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, qualquer capital aí que aglomere muitas pessoas, tem fama de estar vivo, está lá os artistas, está lá um monte de gente, mas está morto. Por que está morto? Porque perde a relevância. Porque perde o sentido de, em algum momento eu preciso entender qual é o meu papel. Uma igreja que tem uma boa reputação só aos olhos públicos, ela tem a capacidade de continuar agindo mecanicamente, semana após semana, mas perder a motivação original que tornou ela grande. Você entende? Sabe, se nós tivéssemos aqui, vamos dizer assim, as nossas reuniões aqui tem 3 mil pessoas, para 3 mil pessoas tem que ter no mínimo ali uns 100 a 200 voluntários trabalhando. Então eu acordo de manhã, a minha única função nesse dia é vir à igreja e trazer a palavra, porque o resto já tem o pessoal que abre a igreja, recepciona e faz o estacionamento e tal. Tem 200 a 300 pessoas já dentro da sua rotina para fazer esse evento de final de semana acontecer, e o pessoal dos músicos, o pessoal do som, da técnica e tudo mais. Tem um monte de gente trabalhando em função daquele evento. E aí, mecanicamente, a gente pode viver assim, semana após semana. E eu, o que eu vou falar essa semana? Eu me concentro só nessas coisas assim. E estou aqui trazendo, está cheio de gente. E a gente faz um evento, e aquilo, e outro, uma festinha, uns negócios para os jovens, para os adolescentes, para as crianças e tudo mais. Vamos fazer para os casais, isso. E aí, vira uma rotina. Tudo isso é muito bom, querido, tudo isso faz parte. Mas eu quero dizer que, quando nós agimos apenas mecanicamente, buscamos a Deus mecanicamente, fazendo só por fazer, nós corremos o risco de ter a fama, de estarmos vivos, de irmos à igreja, de falar que a gente é crente, que a gente é evangélico, mas o desejo profundo e sincero de agradar a Deus, ele ficou lá para trás. O desejo profundo e sincero de viver aquilo que Jesus pede para nós vivermos, talvez ele ficou para trás. As portas podem estar abertas, mas o coração está fechado. Você quer saber se você está vivo espiritualmente? Amém? Teu coração tem que estar aberto. Qual é a chave para eu saber se eu estou vivo espiritualmente? Meu coração tem que estar aberto. Aberto a ser repreendido, aberto a ser encorajado, aberto a ser um doador, aberto a de repente passar um tempo de silêncio, aberto a saber que Deus tem uma fase diferente para a minha vida, que nem tudo aquilo que eu fiz lá atrás, que deu certo, vai dar certo agora. Da maneira com que eu servia lá atrás, hoje de repente Deus tem uma nova estação para você. Você pode ter se decepcionado com as pessoas. Talvez você foi muito envolvido no passado, com as coisas da igreja, com as pessoas, e você se decepcionou em algum momento, meu amado. Mas saiba que você não deve se prender talvez à fama daquela época morta, na tua maneira de ver as coisas. Deus tem um novo tempo para você. Se concentre em que você pode ser, mesmo no meio dessa turma aqui, um dos poucos que ainda carregam o evangelho. Você lembra do texto? Tenho, porém, aí no meio de vocês ainda alguns poucos. O verso 2 vai dizer assim, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois eu não achei as suas obras perfeitas aos meus olhos. E aí no verso 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Eu fui procurar aqui outras traduções, e dentre uma delas eu achei que a tradução brasileira diz assim, lembra-te, portanto, como recebeste e ouviste,
guarda-o e arrepende-se. Quando as coisas do Espírito estão mortas, eu preciso olhar para trás e lembrar de como é que eu recebi. E quando eu falo assim, como é que eu recebi, não é o sistema, eu recebi um estudo, e aí uma pessoa passou para mim assim, ou o pastor tal orou por mim, o irmão tal, então eu vou procurar ele de novo, vou voltar lá para o começo, tentar refazer os mesmos passos que eu fiz, para eu sentir isso de novo. Não. Sabe qual é? Lembra-te de como você recebeu? É qual era o estado do teu coração. Eu quero contar um testemunho rápido para vocês aqui. Eu já contei isso em algum momento. Em 2002, eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu tinha casado, não tinha muito tempo, minha filha pequena, tinha recém saído da faculdade, vários conflitos internos, um monte de complexo interno. Eu tive assim, a minha maior experiência sobrenatural com Deus naquele ano ali, em um lugar, em uma situação lá. E eu revisando essa palavra assim, tentando me colocar no lugar de alguém que morreu espiritualmente ou que já experimentou muitas coisas com Deus e como é que faz o caminho de volta. E o que me veio à mente assim é lembrar de como estava o meu coração naquela época. Eu não vou entrar aqui qual foi a ordem, que louvor que estava tocando, qual foi a palavra que eu ouvi, não é isso, essa chave aqui que mudou, que fez com que eu tivesse essa experiência extraordinária com Deus, que marcou a minha vida e Deus me sarou de muitas coisas naquele dia, naquela semana. O fato é que eu me lembro, comecei a me lembrar de como é que estava o meu coração. Meu coração estava extremamente angustiado. Eu tinha medo de muitas coisas do futuro. Eu já tinha recebido na igreja que eu congregava, que eu servia, né, na igreja, o convite para eu liderar um grupinho de jovens que não tinha líder, e eu já tinha rejeitado, fazia um ano, né, que não estava sem líder, e o pessoal, eu estava envolvido ali no meio, né, mas eu não tinha liderado nada, porque eu não queria me envolver com as pessoas, já tenho os meus problemas, como é que eu vou assumir e resolver os problemas dos outros? Já tinha um ano que eu estava deixando isso aí de lado, então eu estava com o coração angustiado, eu estava com medo do que estava para acontecer no futuro, recém-formado, tenho uma família para fazer, eu estava rejeitando aquilo que Deus estava colocando para mim, e aquilo tudo estava me incomodando, e em especial naquela semana, eu estava pensando assim, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de uma mudança. Eu comecei a ver naquela semana lá, veio uns americanos de fora, foi uma semana inteira, assim, de várias igrejas, né, e eu estava ali servindo junto com uma equipe, e eu comecei a ver Deus agindo na vida de muitas pessoas naquele lugar, pessoas curadas, pessoas prostradas, chorando, e eu comecei a olhar para a minha vida naquilo tudo. Eu não estava à frente, não estava atrás do microfone, nada, estava ajudando os bastidores junto com a equipe, mas aquilo começou a despertar uma sede no meu coração. Eu vendo pessoas mudadas, transformadas na minha frente, ao meu redor, no mesmo lugar que eu, ouvindo as mesmas coisas que eu, e não acontecendo nada comigo. E o meu coração começou a mudar, passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e a minha angústia começou a crescer. Eu estou no mesmo lugar que eles, eu estou no mesmo ambiente que eles, escutando a mesma música que eles, a mesma pregação que eles, mas nada acontece comigo e tem um monte de coisa errada na minha vida. Tem um monte de coisa para acontecer e eu preciso resolver. E querido, não sei agora te precisar qual dos dias foi, mas conforme os dias foram passando, despertou uma sede tremenda no meu coração. Estou tentando dizer para você como o teu coração deve estar, para que você deixe de ser espiritualmente morto. E aí, enfim, chegou num determinado dos dias lá, em que estava acontecendo as ministrações, e eu estava servindo com as pessoas, eu parei, fui lá, chamei uma pessoa que eu estava trabalhando junto, eu falei, olha, eu preciso, eu quero agora, esse é o momento. Eu preciso que você ore por mim agora aqui, que eu quero entregar, eu quero rasgar o meu coração diante de Deus. Meu amado, aquela pessoa já tinha orado por tantas pessoas, já tinha feito tantas coisas, passado a semana inteira, eu tenho certeza que aquela oração não foi uma oração extraordinária, no sentido de ter as palavrinhas certas, no sentido de deixa eu botar a mão na tua cabeça agora, aí você vai fazer isso, vai fazer aquilo, deixa eu jogar meu paletó para você, não foi nada disso. Eu creio que foi uma oração assim, simples, mas o que é que fez com que o meu coração fosse transformado e eu tivesse aquela experiência sobrenatural com Deus? Ali sim, eu meio que sentia quase que o céu na terra, eu pensava assim, meu Deus, o céu deve ser assim, esse sentimento deve ser assim, aquela angústia, aquele medo, aquele negócio que pesava no meu coração, nos meus ombros, foi tirado de uma vez só, sabe? Só quem já sentiu a presença do Espírito Santo sabe o que eu estou querendo dizer. E o fato assim que eu penso, como é que eu detectei isso? Como estava o meu coração? Um coração, naquele momento, desejoso, sedento, a ponto de eu falar assim, não quero saber o que eu vim fazer aqui, se eu vim trabalhar ou não, o fato é que tem que ser nesse momento, eu quero rasgar o meu coração, eu preciso entregar, eu sei que Ele pode, eu vi que Ele pode, eu creio que Ele pode, só que eu preciso agora, eu preciso me prostrar. E Deus fez uma obra grandiosa ali.
Sabe, aqui estou eu, aqui diante de vocês, depois de alguns anos. Já fazem 20 anos. Agora, querido, qual é a chave aqui? A chave não foram as palavrinhas mágicas. A chave não foi a conferência. A chave não foi a igreja tal que eu estava. Não foi nem o pastor tal, o pastor sei lá onde é que ele estava naquele momento. A chave foi como estava o meu coração naquele momento. E a chave para você ressurgir dos mortos, se esse é o teu caso, é como está o teu coração. A chave é, quão desejoso de fato você deseja, lembre-se de como você recebeu, do que você recebeu, do que você ouviu, obedeça e se arrepende. Eu preciso voltar a como eu recebi, a sede que eu tinha quando eu recebi, a recuperar talvez a alegria da presença. Sabe, eu quero hoje terminar essa palavra com essa ideia aqui, de recuperar a alegria da presença de Deus. Eu comecei a ler um livro nessa semana chamado Orando a Palavra. Ele já estava na minha lista lá, sei lá quanto tempo. Tem uma pilha lá de livros que eu tenho que ler, que eu tenho que dar conta. E assim, de tantos que eu tinha, esse aqui não era a prioridade que eu tinha para pegar agora. Mas eu estava lá durante a semana, estava lá plastificado, bem bonitinho. Aí eu falei assim, vou tirar agora, né? Aí abri ele, li ali a introdução, achei legal, né? Poxa, eu quero aprender mais sobre isso, orando a palavra, já ensinei as pessoas sobre isso, tem alguma coisa a mais que eu preciso aprender. E eu me surpreendi, porque eu entendi qual é o propósito do livro, mas não é um livro que vai me ensinar muitas coisas, porque ele vai ter ali algumas orações, alguns exemplos, uma oração da palavra. E não tinha nada demais, entendeu? Oração para quando você está angustiado, é essa aqui que eu quero. Oração para quando eu não sei o que dizer, não é essa daqui que eu quero. Oração não era isso. Tinha simplesmente alguns textos que declaravam aquilo que Deus faz, ressaltando apenas algumas palavras dentro daquele texto ali. Eu já orei a palavra muitas vezes, querido, muitas vezes, mas nessa semana foi diferente. Sabe, quando eu olhando, preparando essa palavra, sua alegria da presença, e eu comecei a olhar assim, é isso aqui, ó. Isso era uma tradição muito antiga, que as pessoas olhavam e oravam a palavra. Quando eles falavam assim, eles permaneciam horas em oração, não é que eles ficavam lá orando de improviso muitas horas. Isso acontecia várias vezes. Mas muito tempo, o que eles faziam? Eles oravam a palavra. Nós perdemos essa tradição. Sabe, de orar a palavra. Quando você fala de grandes homens de Deus que passam horas em oração, não é que eles ficam lá improvisando, porque você sabe, é muito difícil você ficar um tempo em oração, não é? Porque qual é a primeira batalha que você tem que ter? Tua mente, foco. Você não consegue, você começa a orar aqui, tem a panela que está no fogão aí. Ah não, Senhor, estou falando contigo aqui, né? E você começa a orar, pai, tem que resolver, tem que ligar para fulano. Ah, não, deixa, Senhor, então, como é que eu estava falando para ti aqui, Senhor? Aí você começa a orar e a criança está chorando lá, e o fulano está ali, ou de repente você começa a orar e você escuta assim, ó, o teu celular, né, começa a piscar algumas coisas, quem será que está me ligando? Ah não, eu estou falando com Deus agora. Você sabe, meu amado, você sabe quanto é difícil, e o hábito, isso que eu aprendi nessa semana, o hábito de você começar a orar em voz alta, além em voz alta, te ajuda a manter o foco. E hoje nessa manhã, antes de eu vir para cá, eu peguei lá o livro, falei, deixa eu pegar aqui, uma dessas orações aqui, e é um texto normal. Sabe, meu coração estava meio, Senhor, será que tem alguma coisa estranha? Né, eu preciso passar a Tua palavra, né, abre a minha mente. Ore a palavra é resgatar o amor pela presença. Você está entendendo? Se coloque de pé, por favor. Verso 4 e 5. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus fez uma promessa, não fez uma ameaça. Percebe como ele termina essa carta? Ele termina sempre como uma promessa, não como uma ameaça. Escrever o nome no livro da vida tem um sentido bem importante, bem amplo. Uma palavra merece uma palavra sozinha. Mas a ideia aqui de ter um livro de registro, culturalmente, é bem significativo. Como é que você sabia que você era um cidadão romano? Cidadão romano tem direitos. Cidadão romano, ele tem até um determinado número de chibatadas, se ele for
tiver que ser castigado menos do que os outros. Cidadão romano, ele não pode ser preso sem uma determinada acusação especial. Cidadão romano não pode ser crucificado. Cidadão romano tem várias coisas, vários benefícios. Para você ser reconhecido como cidadão romano, você tem que ter um certificado que diga que você o é. E esse certificado nada mais é do que um registro lá em Roma ou lá em determinada cidade. Existe um livro de registros. A ideia de que quando Jesus está para nascer, que José e Maria vão para o censo, para a sua cidade natal, que existe um livro de registros lá dizendo assim, ó, esse cara aqui não é romano, esse cara é judeu, ele nasceu em tal lugar, está aqui, está aqui. Está aqui o livro de registro dele. A ideia de ser um cidadão romano aqui, por exemplo, é que existe um livro registrado que diz que você é cidadão daquele lugar, você tem direitos naquele lugar. E se você fizer algo muito grave, você pode ser riscado daquele lugar e você vai perder todos esses direitos ali. A ideia de que o teu nome está escrito no livro da vida, existe um lugar registrado de que você pertence a um reino diferente. Você tem virtudes e benefícios que outras pessoas não têm. Jesus fala assim, ó, eu não vou apagar o teu nome deste lugar. Significa que em qualquer lugar que você esteja caminhando, você é cidadão daquele reino lá. O rei daquele lugar olha por você. O rei daquele lugar, ele não é desconhecido das suas aflições nos olhos dele. O rei daquele lugar, ele olha para você e ele diz assim, ó, vinde benditos do meu Pai, eu tenho preparado um lugar para vocês, que nenhum olho viu, nenhum ouvido jamais ouviu, ninguém nem passou pela mente ou pelo coração as coisas que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Eu tenho uma veste, e a veste branca significa assim, ó, não é os teus atos de justiça que vão te tornar digno de entrar neste lugar. Quando você vier aqui, do jeito que você estiver, eu vou colocar uma roupa digna de você. Não interessa se você está vivendo uma vida bem maltrapilha, que você não conseguiu comprar as roupinhas de marca que você gostaria. No final das contas você vai ganhar, sabe, o roupão mais caro e sublime de toda a existência. Vestes brancas que te tornam dignos de chegar diante de Deus. Isso é motivo de alegria, querido. Eu quero terminar essa palavra trazendo à tua memória a alegria da presença de Deus. Nós estamos vivos, amém? Nós estamos vivos. Nós estamos caminhando para uma igreja pulsante, uma igreja, com um volume maior de pessoas, sim, mas jamais queremos nos apartar da presença de Deus. Aos pés do Senhor nós queremos estar. Tem uma promessa aqui para mim: o vencedor será igualmente vestido de branco. Eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Senhor, Paizinho querido, feche os teus olhos aí onde você está, sabe, se conecte com o Pai, derrama o seu coração aí diante dele, agradeça a Ele por Ele ter te chamado, sabe, peça a Ele para que, Senhor, restaure a alegria da tua presença se fugiu de você. Se a alegria da presença do Senhor está aí, sabe, agradeça, adora a Deus. Se o fogo do Espírito Santo você sente assim que começou a ser apagado, você ainda é brasa, meu amado, ainda tem fogo aí dentro, basta o sopro, basta o ar, basta o vento do Espírito para que o fogo ressurja de novo. Você é brasa, você precisa se juntar a outras brasas. Espírito Santo de Deus, Senhor, na tua presença, Pai, na tua presença nós nos derramamos aqui nessa manhã, Pai. Aqueles que estão em casa, na sua sala, na cozinha, Senhor, Pai, muda o ambiente agora, Senhor, muda, Senhor, o ambiente agora, Senhor, que não seja só o ritual da televisão ligada, Senhor, mas que essa sala, que essa cozinha, que esse quarto agora se torne, Senhor, uma extensão desse santuário, uma extensão desse tabernáculo, Pai. E cada um de nós agora, Senhor, não somos aqui simplesmente frequentadores de final de semana, Pai. Nós nos tornamos agora a extensão do coral de anjos que está diante do trono de Deus agora, Pai. Somos a extensão do coral celestial, Senhor.
nos juntamos aos santos de tantos lugares que estão nesse momento também adorando ao Senhor, Pai. Senhor, aqui no Brasil, Paizinho querido, lá na América do Norte, do outro lado do oceano, Pai, onde pessoas estão lá na Austrália, Senhor, nesse momento, Senhor, já é noite, Senhor, no Japão, onde, Senhor, os teus filhos, Senhor, em grande quantidade ou pequena, Senhor, estão te adorando e te buscando. Nós nos juntamos a eles, Senhor, santos, ó Pai, espalhados ao redor do mundo, adorando aquele que é santo, aquele que é digno, aquele que é exaltado, aquele que é sublime, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da maravilhosa luz. Te adoramos, Pai, nos rendemos à presença, Senhor, porque estamos vivos, Espírito Santo. A nossa salvação como um relacionamento diário, Pai. Escolhemos a vida, Senhor. Santo, Santo, Santo é aquele que era, Santo é aquele que é, Santo é aquele que há de vir. Oh Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, Senhor.